Olá! Hoje a gente vai desvendar o que está por trás da enfermagem moderna no Brasil. Existe um método científico que transforma o ato de cuidar numa ciência, sabe? Uma ciência bem precisa e sistemática. Vamos entender como é que isso funciona? Para começar, vamos pensar juntos numa pergunta que é fundamental. O que exatamente faz com que a enfermagem vá além de uma série de tarefas e ganhe o status, o rigor de uma disciplina científica de verdade? Bom, a resposta para isso está numa metodologia super poderosa, o processo de enfermagem, ou simplesmente PE. Pensa nele como se fosse o blueprint, sabe? A planta baixa de uma construção, aquele projeto detalhado que vai guiar cada passo do cuidado. Então, o nosso roteiro de hoje é bem direto. A gente vai entender o que é esse tal de blueprint, por que ele passou a ser obrigatório, como ele funciona na prática no dia a dia e por que ele nunca está parado, está sempre evoluindo. Ok, então vamos mergulhar na primeira parte. Afinal de contas, o que é, na essência, o processo de enfermagem? Olha só, a resolução mais recente do COFEN, agora de 2024, define 5 etapas bem claras. E o mais interessante é que elas funcionam como um ciclo, uma coisa que não para. Tudo sempre começa com a avaliação, que é a coleta de dados. Com essas informações na mão, vem o diagnóstico, que é o julgamento clínico do enfermeiro. A partir daí, se cria um planejamento, que é colocado em prática na fase de implementação. E, por fim, a evolução, que avalia se os objetivos foram alcançados e o ciclo recomeça, se ajustando sempre que preciso. E aqui tem um ponto que é o pulo do gato, o diagnóstico de enfermagem. É super importante não confundir com um diagnóstico médico, tá? O médico identifica a doença. Já o diagnóstico de enfermagem foca em como a pessoa, a família ou até a comunidade responde a esse problema de saúde. É essa análise que vai ser a base para todo o plano de cuidado. E essa ideia não surgiu ontem, não. Ela vem evoluindo, há décadas. Começou lá nos anos 50 como um conceito da enfermeira Vera Fry. Nos anos 70, ganhou força com as primeiras conferências para padronizar os termos. E tudo isso culminou em 1982, na criação da NANDA, que hoje é a NANDAI e que fornece essa linguagem universal para os diagnósticos de enfermagem no mundo todo. Certo. Agora vamos para o porquê da coisa. Por que essa metodologia deixou de ser só uma recomendação, uma boa prática, e virou uma exigência por lei? O ano de 2024 é um verdadeiro marco. Foi nesse ano que a implementação do processo de enfermagem deixou de ser opcional para se tornar uma obrigação profissional em todo o território brasileiro. A Resolução 736 do COFEN é bem clara, não deixa margem para dúvida. Ela diz que o PE precisa ser realizado em todo o contexto onde o cuidado de enfermagem acontece, seja num hospital de ponta, numa clínica de bairro, na casa do paciente, na comunidade, não importa, é uma diretriz universal. E por que essa obrigatoriedade toda? Porque o processo de enfermagem é a ferramenta que faz a SAI, a sistematização da assistência de enfermagem, sair do papel. E os benefícios são muito claros. Aumenta a segurança do paciente, eleva a qualidade do cuidado, dá uma base científica para as ações e, muito importante, torna o trabalho da enfermagem visível, mensurável. É um baita avanço para a profissão e, claro, para quem recebe o cuidado. Beleza, a gente já viu o que e o porquê. Mas agora, como isso tudo funciona na prática? Como se transforma um diagnóstico numa ação de cuidado concreta, ali na beira do leito? Montar um diagnóstico é quase um trabalho de detetive, sabe? Primeiro, o profissional coleta as pistas, o histórico, o exame físico. Depois, ele analisa e agrupa esses dados, procurando por padrões, por coisas que se conectam. Com um padrão identificado, ele vai no sistema da NANDAI e busca o diagnóstico oficial que corresponde àquilo. E, por fim, ele monta a declaração, a frase que conecta o problema aos seus fatores. É como montar um quebra-cabeça. E é aqui que a gente vê como o sistema é genial. O processo não para no diagnóstico, de jeito nenhum. Cada peça se encaixa perfeitamente na outra. O diagnóstico, que é o nosso problema, usa a linguagem NANDAI. Ele nos leva a um resultado esperado, um alvo que a gente quer atingir, que é classificado pelo sistema NOC. E para chegar nesse alvo, a gente usa uma intervenção específica, uma ação de cuidado, que é padronizada pelo NIC. É um caminho super lógico do problema até a solução. Esse exemplo com pacientes de Covid-19 deixa tudo cristalino. Olha só. Um diagnóstico de trocas de gases prejudicada leva a um resultado esperado de melhora na troca gasosa. E como se chega lá? Com a intervenção de controle de vias aéreas. Da mesma forma, um diagnóstico mais psicossocial, como ansiedade relacionada à morte, direciona para a intervenção de apoio emocional. É um caminho direto, lógico e baseado em evidências.
E para a gente fechar, é fundamental entender que essa ciência não é uma coisa estática, parada no tempo. Muito pelo contrário, essa linguagem do cuidado está viva em constante evolução. Dá só uma olhada nas atualizações da Nandaí para o período de 2024 a 2026. A gente vê uma mudança importante para termos de gênero neutro, uma revisão na estrutura dos eixos de diagnóstico e uma quantidade enorme de diagnósticos que foram adicionados, removidos ou alterados. Isso mostra que a profissão está atenta, se adaptando a novas evidências científicas e a uma sociedade que também muda. Esse gráfico aqui resume bem esse dinamismo todo. São 56 novos diagnósticos, 46 que foram aposentados e quase 100 títulos que receberam ajustes. Isso mostra o compromisso da enfermagem em manter sua base de conhecimento sempre atualizada, sempre relevante para as necessidades reais dos pacientes de hoje. Então, fica bem claro que o processo de enfermagem não é só um protocolo ou um monte de papel para preencher. É o motor científico que impulsiona o cuidado para outro nível de segurança e de qualidade. E olhando para frente, a pergunta que fica no ar é: como é que tecnologias como a inteligência artificial vão aprimorar ainda mais essa linguagem dinâmica do cuidado? Talvez até prevendo necessidades antes mesmo que elas apareçam? O futuro do cuidado, sem dúvida, está sendo escrito agora.